Fala aí, gente boa, beleza? Fala comigo, como é que você está? Como é que está a família? Tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Caminhando, paradas, sonhando, planejando, realizando, enfim, como é que você está aí na sua vida? Espero que seja tudo bem e é muito bom poder falar contigo mais essa vez, muito bom poder levar essa reflexão, essa devocional até a sua casa, até o seu smartphone, até o seu fone de ouvido aí no seu podcast, talvez você esteja ouvindo também pelo podcast. Enfim, como é bom poder saber que você está nos acompanhando de alguma forma e de alguma maneira essas palavras, essas devocionais estão chegando à sua vida, ao seu coração. E eu quero aqui dizer que eu espero que cada vez mais você esteja empenhado em ouvir e acompanhar para o crescimento e para o desenvolvimento da sua fé na prática de vida do seu dia a dia, para que você cresça e cada vez mais se pareça com Cristo. Afinal, este é o propósito, este é o objetivo. Fechado? Vamos então à nossa reflexão de hoje, baseados no Salmo 21. Semana passada falamos sobre o Salmo 20 e hoje falaremos sobre o Salmo 21. Semana passada falamos sobre como começar uma batalha e que passos a gente deve dar diante de uma batalha. Hoje nós vamos falar como comemorar a vitória. Diante de uma vitória conquistada por Deus em nosso favor, como nós devemos agir? Qual deve ser o nosso papel? Como a gente deve fazer isso? Então, hoje, nossa ideia, nossa proposta é trazer essa resposta para o seu coração. Como agir diante de uma vitória conquistada por Deus em nosso favor? Para tanto, quero convidá-lo à leitura do Salmo 21. Nós vamos ler os 3 blocos de versículos e então tirar 3 reflexões, 3 lições a partir desses blocos que nós vamos separar nesse momento. Lembrando que o Salmo 21 está muito ligado ao Salmo 20, porque literalmente os dois fazem parte um do outro. O Salmo 20 tem a ver com diante da batalha, de como agir diante da batalha, e o 21 comemorando a vitória conquistada nesta batalha. Então o Salmo 20 e o Salmo 21, eles estão interligados, ok? E ambos foram escritos pelo rei Davi. Diz assim então a palavra de Deus: na tua força, Senhor, o rei se alegra, como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos e de bondade, e lhe pôs na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Dá uma parada aqui no versículo 7. Primeira coisa, primeira atitude que nós devemos ter diante de uma vitória conquistada por Deus em nosso favor é gratidão por saber que Deus vai adiante do seu povo nas batalhas. Tanto Davi quanto o seu povo vão diante de Deus agora agradecer-lhe pelo que ele havia feito. O que se destaca aqui nesse bloco de versículos é a atitude de fé e gratidão que esse povo e o rei Davi tinham diante das orações respondidas por Deus. 2 termos aqui se destacam. 2 termos hebraicos são utilizados aqui e merecem destaque. O primeiro termo é a salvação. Está tanto no versículo 1 quanto no versículo 5. E o segundo termo é suprir, que está lá no versículo 3. O que esses termos nos ensinam? Primeiro, salvação significa aqui do hebraico literalmente um livramento e vitória. Presta atenção, salvação significa literalmente livramento e vitória. Ou seja, Deus não apenas livrou o povo da derrota e da vergonha, mas Ele lhes deu mais que isso.
Ele lhes deu a vitória sobre os seus inimigos. Fantástico, porque Deus não apenas nos livra da morte eterna, mas Ele também nos dá a vida eterna e abundante em Cristo Jesus. Deus apenas não nos livra do pecado, mas Ele nos dá uma vida piedosa e de liberdade em Cristo. O Senhor não apenas nos tira as obras da carne, ou seja, arranca de nós, através dessa transformação, as obras da carne, mas Ele também nos concede o fruto do Espírito. Sabe o que isso é? Isso se chama misericórdia e graça. Quando a gente olha para uma vitória conquistada por Deus em nosso favor, nós precisamos sempre nos lembrar dessas duas palavras, misericórdia e graça. Misericórdia é quando Deus não nos pune por algo que merecemos, e graça é quando Ele nos dá algo do qual nós não merecemos. Basicamente é isso. E é sobre isso que esse termo hebraico está relacionado. Ou seja, eles não mereciam a vitória, eles mereciam ser punidos. Por quê, pastor? Porque é um povo pecador, um povo injusto. Mas mesmo assim Deus os livrou da derrota. Mas Deus apenas não os livrou da derrota, Deus também lhes deu a vitória, da qual eles não mereciam. Quando nós olhamos para esses termos, nós olhamos para a nossa vida, a gente começa a entender cada passo e cada coisa que acontece no nosso dia a dia. Porque, queridos, quantas vezes Deus não nos pune da maneira como merecemos? Mais que isso, quantas vezes Ele nos abençoa de forma a qual nós não merecemos? Isso se chama misericórdia e graça. O outro termo, suprir, está no versículo 3. E esse termo é muito interessante, porque esse termo significa no hebraico providenciar de antemão. Ou seja, Deus indo adiante deles, providenciando a vitória antes mesmo que eles chegassem à batalha. Você lembra que na semana passada eu citei uma frase, que essa frase dizia que a vitória da batalha ela começa no dia anterior? É sobre isso que esse versículo agora está falando. Ou seja, Deus ele se adianta, Ele se antecipa, Ele vai à frente, Ele vai adiante, e diante do inimigo Ele primeiro ganha a vitória, para que quando a gente chegue para a batalha a gente já seja mais que vencedor em Cristo Jesus. É assim que Ele faz com o seu povo, é assim que Ele faz com você, é assim que Ele faz comigo. Ele nos torna mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele vai adiante e é um estímulo saber que o nosso Deus vai adiante das nossas batalhas, adiante das nossas guerras, e Ele vai nos suprir diante das nossas necessidades, porque Ele é Deus fiel, Deus todo-poderoso, Ele é amor, Ele é justo, Ele é bondoso, e Ele faz isso porque Ele nos ama, mas mais que isso, Ele faz isso porque está de acordo com o seu caráter, com a sua propriedade, com os seus atributos, porque o nosso Deus Ele é justo e Ele é gracioso. Deus não apenas nos livra do mal, mas Ele nos faz viver o melhor com Cristo. Nunca lutamos uma batalha sozinho. Sempre Deus vai adiante do seu povo, suprindo e manifestando a sua glória. E se alguma batalha da vida você se considera um derrotado, não se engane, porque de alguma forma Deus está usando esta derrota para formar em você o caráter de Cristo e forjar em nós a imagem dele. Porque Deus sempre está adiante das nossas batalhas. Versículos 8 a 12 diz assim: a mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu o farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor na sua indignação os consumirá e o fogo os devorará.
destruirás da terra a tua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens? Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Segunda coisa que a gente faz diante de uma vitória, a gente aguarda a vitória final em Cristo Jesus. Esse trecho, versículos 8 a 12, refere-se ao Messias, porque Davi era um tipo de Jesus Cristo. Perceba que nesse trecho a ênfase é total no Senhor e no seu braço direito. E a mão direita de Deus aqui age ativamente em favor do seu povo, derrotando os seus inimigos. Mas chegará um dia em que todos os inimigos serão queimados no fogo ardente, e o Senhor consumirá todos os seus inimigos como lenha sendo jogada na fornalha. Não haverá futuro para os inimigos de Deus, a não ser o fogo eterno. O que o povo canta aqui agora é que eles almejam que esse dia chegue. Que dia, pastor? O dia em que eles receberiam a vitória final e não mais iriam necessitar lutar ou batalhar, porque quando esse dia chegar, Deus cuidará do seu povo para sempre e jogará no fogo eterno os seus inimigos. A coisa é séria. E quanto mais tempo passa, mais próximos estamos deste dia. E quem são os inimigos de Deus? Todos os pecadores inconfessos que vivem obstinadamente os seus delitos e pecados, que não reconhecem Cristo como Filho de Deus, Salvador e Senhor, que amam os seus prazeres e amam os prazeres da carne, mas odeiam as obras do Espírito, o fruto do Espírito, e odeiam o Espírito Santo de Deus. Estes são os inimigos de Deus. Pessoas que não reconhecem os seus erros e pecados e não dizem: Senhor, perdoa-me. Quando a gente está diante de uma vitória, a gente precisa olhar para frente e se lembrar que um dia a vitória será final, e no dia que a vitória chegar por completo, não mais precisaremos batalhar, lutar, chorar, temer, porque Deus será o nosso sol, Ele será a nossa luz e estaremos para sempre ao seu lado, glorificando e adorando o teu nome, vivendo a eternidade para todo o sempre. E a gente encerra no versículo 13, que diz assim: exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Como que a gente age diante de uma vitória? A gente exalta e adora o Senhor das vitórias. O Salmo acaba com uma declaração expressa de louvor a Deus, à sua grandeza e ao seu poder. O povo reconhecia e sabia que não era Davi que vencia as batalhas sozinho, mas era vencendo por meio do Senhor, o nosso Deus. E o intuito de Davi não era só vanglória, mas era a glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. O objetivo de Davi sempre foi engrandecer o Senhor e exaltar o seu nome. Não obstante a quantidade de salmos de louvor que Davi escreveu, sem falar de que ele mesmo foi reconhecido por Deus como um homem segundo o seu coração. Sabe por quê? Porque mesmo diante de todos os erros de Davi, o seu coração era voltado para o Senhor. O seu objetivo era sempre exaltar o nome de Deus. O Salmo 20 termina com o povo pedindo a Deus para ouvir as suas orações. E o Salmo 21 encerra com uma oração pedindo que Deus seja exaltado em sua força. O que aprendemos aqui? Aprendemos que com o mesmo fervor e fé que você e eu clamamos pedindo ajuda nas batalhas, devemos também exaltar e adorar a Deus nas vitórias. Não seja o tipo de pessoa que diante da batalha é fervorosa, que busca o Senhor, que tem fé, mas que na vitória se esquece do Senhor. Não há mais fervor, não serve com alegria, não adora, não exalta ao Senhor da vitória, ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. É um tempo até de refletir sobre isso. E eu te pergunto, querido,
Qual é a sua atitude diante das vitórias que Deus tem lhe dado? Porque quando estava ruim, você estava clamando, você estava buscando, você estava procurando o Senhor, você doava a sua vida, você doava o seu tempo, você dava o seu investimento, você fazia de tudo para agradar a Deus, porque você queria uma resposta, você queria uma vitória. E aí quando Deus lhe dá a vitória, qual é a sua atitude? Você é do tipo Davi, que depois da vitória exalta e glorifica a Deus com o mesmo fervor e fé que antes clamava pela vitória diante da batalha? Ou você é do tipo Saul, que quando estava tudo bem, achou que podia fazer do seu jeito, que não importava mais a vontade de Deus, que não importava mais o que Deus queria, mas que ele era o rei e ele fazia o que ele quisesse, porque ele sabia o que era melhor e não importava mais a vontade de Deus? Você se parece mais com quem? Com Davi ou com Saul? Olhe para a sua vida agora e pergunte: você está no meio de uma vitória? Você conquistou e recebeu aquilo que você tanto clamou a Deus? E o que você está fazendo agora diante disso? Porque o que eu vejo na grande maioria das vezes é que diante da vitória a gente não se importa mais com o Senhor. Repito, na maioria das vezes, porque eu sei que também há muita gente fiel que continua exaltando e glorificando a Deus, inclusive na vitória. Você tem acompanhado as lives da sua igreja? Você tem servido a Deus com a sua vida nesse tempo de pandemia? Você tem buscado o Senhor na sua casa? Você tem levado a sua família a glorificar e adorar a Deus? Ou agora que está tudo bem para você, não precisa mais de Deus? Esse cântico do Salmo 21 me ensina que eu preciso agradecer a Deus, que eu preciso vislumbrar a vitória final e que eu devo exaltar e glorificar a Deus, tanto na batalha quanto na vitória. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, glórias sejam dadas ao Teu nome. Para todo sempre o exaltamos e o glorificamos, porque não há outro Deus e alguém digno de receber o louvor, senão o Senhor. Por isso, a Ti exaltamos e glorificamos. Reconhecemos a nossa pequenez, as nossas mazelas, os nossos pecados. Sabemos que somos pecadores e carecemos da Tua graça. Por isso, em nome de Jesus, restaura o nosso vigor e a nossa força e faça-nos adorá-lo tanto na batalha quanto na vitória. Porque a vitória, ela é do Senhor. E é em Ti que nos tornamos mais que vencedores. E tudo isso é para a glória do Seu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Quero fechar só com alguns avisos e lembrá-lo. Estamos arrecadando alimentos e precisamos montar cestas básicas. Estamos precisando de alimentos para abençoar famílias e vidas. Participe disso, tá bom? Se você precisar, mande uma mensagem para os nossos canais e nós vamos buscar esse alimento na sua casa, mas você não precisa deixar de ajudar por causa disso. Nossos dízimos e ofertas ainda estão acontecendo por meio de transferências bancárias em meio a essa pandemia. Então você que não pode sair de casa, você pode continuar contribuindo para que a obra do Senhor continue se expandindo como ela tem se expandido mesmo nesse tempo, e você pode participar disso contribuindo, ofertando, dizimando na casa do Senhor, tá bom? E se você precisa de um bate-papo, um conselho, uma oração, ligue, mande uma mensagem por Fala Comigo. E não se esqueça dos nossos canais de podcasts. Estão a todo vapor e você pode ouvir todas as devocionais, reflexões e muito mais lá na sua plataforma preferida de podcast. Que Deus abençoe a sua vida e até mais.